Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu só ouvi um glória a Deus, irmão. Isso aqui é o que Jesus já fez com você, irmão. Tomai o vosso assento, por favor. De Deus, porque Ele é santo, santo, santo. Todo homem nasce debaixo do pecado. O pecado original que entrou no mundo em Gênesis 3. Para que saiamos dessa condição, e não dessa situação, mas dessa condição de gente, povo que está debaixo da ira de Deus, precisamos da graça do Senhor Jesus. Como condenados que somos, debaixo dessa ira, precisamos de uma justificação, ou seja, precisamos que na eternidade o Pai nos declare justos. E o capítulo 5, versículo 1 diz que nós somos justificados pela fé. Ou seja, pela fé em Cristo Jesus, somos declarados justos, não condenados, não mais ímpios, não mais homens e mulheres debaixo da ira de Deus. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Não é paz de Deus, sentimento, é paz com Deus, relacionamento. Através de Jesus, temos amizade com Deus, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e nossa fé nesse sacrifício, deixamos de ser inimigos de Deus e nos tornamos amigos do Pai. Essa justificação, quem me ouve diz amém. Esse ato de justificar que é externo, quando cremos em Jesus, o Pai nos declara justos em seu tribunal. Quando cremos na obra e na vida do Filho, o Pai diz: eu pego a sua vida pecaminosa, eu pego a sua impiedade e tiro de você e coloco no Filho. Cristo morreu por nossos pecados, porque Deus imputou nele todos os nossos pecados, passados, presente e futuro. A nossa conta, que seria cobrada de nós, foi imputada, colocada na conta de Cristo. E o Pai então pega a justiça de Cristo e coloca em nossa conta. Assim nós recebemos o crédito da amizade com o Pai através de Cristo Jesus. Isso é ser justificado. Não devemos mais nada ao pecado, não devemos mais nada ao diabo, não devemos mais nada ao mundo. Somos livres da condenação do pecado. Podemos sentir os efeitos do pecado, podemos sentir desejo de pecar, mas a culpabilidade do pecado já foi paga na cruz do Calvário. E você sente isso quando você tem Cristo como seu único Senhor e Salvador. É isso que o versículo 1 está dizendo. Justificados pela fé, declarados justos e não condenados no tribunal celestial, temos paz com Deus. O juiz que iria nos condenar sai do tribunal de mãos dadas com a gente. Justificados, pois, pela fé, temos paz com o juiz, temos paz com Deus. Então, não é uma inimizade que foi tirada, é uma amizade estabelecida, porque Deus é o pior inimigo, mas é o melhor amigo. Para quem vive na prática do pecado, para quem vive tendo prazer em desagradá-lo, Deus é o seu pior inimigo.
não são as pessoas que te desonram, não é o diabo que tenta te matar, roubar e destruir, não é o capeta, não é seres humanos, não é anjo. Não, seu pior inimigo é Jeová. Porque contra ele ninguém pode. Demônios expulsamos em nome de Jesus. Pessoas, podemos buscar a justiça dos homens, ou simplesmente nos afastarmos, ou perdoarmos. Agora, diante de Deus, só o que Ele propõe. Se Ele não quiser se afastar, Ele não se afasta, e Ele será a sua perturbação. Se Ele quiser se afastar, Ele sai. Se Ele quiser ficar, Ele fica. Ele é soberano sobre tudo e todos. Então, o pior inimigo do homem não são suas dores, não são suas lutas, não são os outros homens, não é o diabo, nem é o pecado. É o próprio Deus. A sua maior bênção é ter Deus como seu amigo. A Bíblia diz que Abraão foi, sendo justificado pela fé, foi chamado de o amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Mas, antes de ser chamado de o amigo de Deus, ele foi justificado pela fé. Ele foi declarado justo porque ele creu na palavra de Deus em que ele ouviu. Isso foi a maior honra de Abraão. Agora, isso não foi só para Abraão. Quem me ouve diz amém. A Bíblia diz em João 15, do 13 ao 15, que Jesus também chamou seus discípulos de amigos. Então Abraão teve paz com Deus, o pai da fé, e os discípulos foram chamados de amigos de Jesus. Tiveram paz com Jesus porque andaram com o autor da fé. E nós também temos essa amizade, essa paz com Deus. É o que diz Romanos 5. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Versículo 2. Por Cristo, ou seja, pelo qual, por Ele, pelo Senhor, temos entrada. Diga entrada. A expressão entrada aqui significa acesso. Por Cristo temos acesso a esta graça. Nós fomos conduzidos. A palavra acesso aqui é introdução. Ninguém nasceu amigo de Deus. Nós fomos introduzidos a esta graça. Nós fomos levados pelo melhor amigo do juiz, que é o próprio Senhor Jesus. Tendo acesso a essa graça, sendo conduzidos a esta graça, na qual estamos firmes. Então, primeiro, você foi justificado. Segundo, agora recebemos o acesso. Mas não foi assim, olhe para cá. Não foi uma porta que se abriu e você entrou. Alguém veio do lado de fora te buscar e te conduziu. Esse alguém que veio é Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Lucas 19, Jesus disse na casa de Zaqueu: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio até nós, o Verbo se fez carne, ele veio para nos conduzir a esta graça. Que graça? Graça que justifica. Por ele temos acesso a esta graça. Terceiro, primeiro, justificados. Segundo, conduzidos à graça. Terceiro, na qual, ou seja, nessa graça estamos firmes. Você não apenas foi chamado para a salvação e foi humilhado no tribunal. Não, ele diz agora justificados, agora com acesso à graça, nós estamos firmes, como quem tem certeza do que tem, como quem tem certeza do que foi feito, como um soldado firme em seu posto. Estamos firmes na graça, firmes em nossas obras, não, firmes na graça, ou seja, eu estou firme confiando que Ele não me abandona, confiando que Ele cuida de mim, confiando que Ele vai me dar graça para vencer o mundo, o pecado e o diabo, aleluia. Agora, o Salmo 1,5 diz que os justos permanecerão de pé no dia do juízo. É pela graça que nós estamos
firmes em Cristo Jesus, não rejeitados, não condenados, não desprezíveis, mas firmes, assustando até nós mesmos. Meu Deus, o que eu já passei, o que eu já enfrentei, quantos tropeços, quantas quedas, e aqui estou eu, bendizendo a Cristo, exaltando a Cristo, ouvindo a palavra de Cristo. Outros poderiam estar, desviaram, outros poderiam estar, caíram, talvez brincaram com a graça, talvez pensaram que a igreja era simplesmente um ponto de encontro com os irmãos e não desenvolveram a sua fé. Mas você está aqui, firme na presença dele, pela graça. Nesta graça estamos firmes, ou seja, você não pode estar deitado como se já tivesse alcançado tudo. Firmes aqui é dispostos a lutar como soldados que não abandonam o seu posto e o seu objetivo. Soldados que não são vencidos pela força do inimigo. Justificados pela fé, somos amigos de Deus, temos acesso a Ele, fomos introduzidos à graça. Fomos introduzidos na graça, porque por nós mesmos não conseguiríamos entrar. E agora nós estamos firmes, não jogados como os mais desprezíveis dos homens. Com a graça estamos firmes. Sem a graça, quando você lembra de quando a graça não trabalhava em você, quando o favor de Deus não trabalhava em você, quando a santificação do Espírito não agia em você, aí sim você poderia sentir-se um dos homens, o homem ou a mulher mais desprezível de todas. Agora, na graça, o texto diz, estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Eu acho isso lindo. Por quê? Justificados pela fé em quem? Em Cristo. Você está olhando para trás, para a vida de Cristo, para a obra de Cristo. Temos acesso, é o presente. Você tem acesso. Você não precisa ir ao templo para orar. Você não vai à sinagoga, ao tabernáculo para orar. Você não vai ao monte para orar. Não, onde você orar, você tem livre acesso. No banheiro, no carro, no ônibus, debaixo da escada, na cama, seja onde for. Temos livre acesso. Isso é o seu presente, agora é o futuro. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. O que é esperança? É aquilo pelo qual você espera a glória do Senhor que se manifestará. Olha que coisa linda. Justificados, santificados no presente, na presença dele, e esperando uma glória futura, que é a vinda do Senhor e a entrada na glória eterna. Aí agora, deixa eu fazer uma pergunta, seja sincera, seja sincero, por favor. Essas bênçãos que eu falei, justificados, introduzidos, firmes e ainda com a esperança futura, sabendo que ele vem e que você vai. Vou perguntar agora, tá bom demais ou não tá? Tá ruim, irmão? Tá bom ou não tá? Vou perguntar de novo. Justificado, amigo de Deus, introduzido na graça, firmes e ainda tem uma esperança de glória no futuro. Isso é pouco ou é muito? É maravilhoso ou não é? Agora olha o que Paulo diz no versículo 3. E não somente isto. Aleluia. Quando você entende o evangelho da graça e recebe o evangelho da graça, você sabe que ainda tem muito por aí. E não somente isso. Imagine você ouvindo Paulo pregar, ou você lendo isso pela primeira vez, e ele diz, justificados, amigos de Deus, firmes na graça, introduzidos na graça, e ainda uma gloriosa esperança por vir. Eita glória, aleluia. Aí Paulo diz, calma, tem mais. O que tem ainda, Paulo? Ele diz assim, e ainda nos gloriamos nas tribulações. Peraí, eu pensei que tu ia dizer que eu vou virar anjo. Eu pensei que tu irias dizer que nunca mais eu enfrentaria a luta, que nunca mais eu enfrentaria a prova. E ele fala, a questão é que sem Jesus, você se atribula nas tribulações.
Sem a graça, sem ser justificado, sem amizade com Deus, sem ser fortalecido e sem esperança futura, você desvia na tribulação, você se torna inimigo das pessoas na tribulação, você tenta destruir sua vida e a vida das outras pessoas na tribulação, se você não tiver consciência plena do que o céu fez por você na eternidade, do que o céu fez por você quando você recebeu Jesus. Mas quando você tem consciência da sua salvação em Cristo, quando você tem paz com Deus, quando você sabe que ainda que falte homens na terra e o seu melhor amigo é Ele, você enxerga as tribulações com uma outra perspectiva, você se gloria nas tribulações. É a Bíblia que está dizendo, meu Deus do céu. Se fosse o coach, tu poderia criticar. Se fosse um psicólogo, tu poderia duvidar. Se fosse Eliseu Rodrigues, tu poderia e deveria questionar. Mas é o texto inspirado que está dizendo: justificado, amigo de Deus, fortalecidos em Deus, introduzidos a Deus, se gloria na tribulação. Se gloria na tribulação. Então, o que é esse se gloriar? É se alegrar na tribulação, não pela tribulação em si. Fale comigo, toda tribulação. Ficou feio, 1, 2, 3, toda tribulação que o crente passa, vem santificada. O ímpio sofre por sofrer. Agora nós, o que o crente sofre tem um propósito. Jonas enfrentou a tempestade. Não estou entendendo nada, todo mundo lá, ninguém está me entendendo nada. E a tempestade lá, tome. Quando ele foi acordado, ele disse: já sei, entendi. O quê? Eu sou a causa da tempestade. Então às vezes você está orando: Senhor, me livra dos problemas. Aí Deus diz: então venha para a glória, tu é o problema. Se a gente causa nossos próprios problemas, ou a gente pede sabedoria para lidarmos com os problemas, ou a gente vai continuar neles. Quem era o problema no barco? Jonas. Ele disse assim: me lancem no mar que a tempestade acalma. A tribulação fez ele entender que ele era o problema. E Jó passou aquela luta toda. Para quê? Jó 42. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos estão te vendo. E Davi no Salmo 119, antes de eu ser afligido eu desobedecia, antes de eu ser afligido eu não te temia, mas agora, ó como eu amo a tua palavra. Propósitos. Eu posso sofrer mais do que você, eu posso sofrer menos do que você. Se eu sofro menos do que você, não é porque Deus me ama mais do que você. Se você sofre mais do que eu, não é porque Deus me ama mais do que você ou te ama menos do que a mim. É porque Deus tem propósitos diferentes comigo e com você. Nós enxergamos as tribulações como um teste de Deus. Assim como a fornalha purifica a prata, as tribulações santificam os crentes. Porque a tribulação na vida do crente não vem por vir, não vem do nada, vem sob a permissão dele ou por decreto dele. Então aquilo que você perde o controle, que é o que significa tribulação, perca de controle, Deus não perde o controle de nada. Alguém toma posse dessa palavra? Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que ela produz paciência. Sabe o que é paciência aqui? Perseverança, continuar. Eu vou até o fim, porque pelo que eu já passei, as lutas que eu já passei me levantaram, me firmaram, criaram uma cascadura em mim. Sabe quando tem gente que olha para você e diz: se fosse eu já tinha desistido, se fosse eu já tinha desviado, se fosse eu já tinha divorciado. Tu simplesmente olha para a cara dessa pessoa, se você tiver liberdade, claro, e diga assim: rapaz, tu não sabe o que eu já passei. Igual Jeremias olhou para o Senhor e disse: o Senhor me iludiu. Aí Jeová disse assim: tu está cansado porque está competindo com homens? Tô! Aí Jeová disse: agora eu vou te colocar para competir contra cavalos. Por quê? Porque quanto mais enfrentamos tribulações, Deus vai nos dando sabedoria. Irmão, fica ligado nisso. Cada vez que você pedir mais poder a Deus, Ele vai te dar pressão. Você não canta aqui, ó: como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, usa-me, Senhor. A esposa vai ficar enferma,
pode ficar enferma, os filhos podem ficar enfermos, a sogra pode ficar enferma, o cunhado, o sogro, os amigos, não sei. Para quê, pastor? Tu não pediu para eu te usar na cura? Mete a mão na cabeça dessa véia, mete a mão na cabeça desse menino, expulsa aquela enfermidade. Vai chegar o seu colega de trabalho atribulado, precisando de uma sabedoria para tomar uma decisão. Tudo pediu para eu te usar. Lembra do texto que você meditou naquela semana? Lembra do seu devocional? Abre a boca e dá uma palavra para aquela pessoa. Se você buscar poder, Deus vai te dar pressão até tu explodir e usar o que Ele colocou dentro de você. A tribulação produz perseverança. Israel é quem é hoje. Israel, os israelenses. Eu não estou falando de judeu religiosos, eu estou falando de israelenses. O Israel, nação de Israel, é o que é hoje. Não tem medo de guerrear contra ninguém e nunca perdeu batalha para ninguém. É quem mais tem armas tecnológicas avançadas para encarar inimigo, mesmo sendo pequeno e encurralado ao mar. Por causa de tantas guerras que já enfrentou, foram se aperfeiçoando na inteligência de guerra. E hoje encara qualquer um frente a frente. A tribulação produz paciência. Então o que você está passando agora, como Jesus disse em João 13, você não está entendendo agora, mas vai entender depois. Quantas vezes eu saía triste da igreja quando eu acabava de pregar e perguntava para o meu pai que está ali atrás: gostou da palavra, pai? Não. Gostou da palavra, pai? Pregou nada. Gostou da palavra, pai? Está sem unção. Gostou da palavra, pai? Estudou pouco. Isso faria com que muitos desistissem. Quem é casado com esposa que entende de Bíblia também passa a luta. Meu bem, tu prega melhor que isso. Meu bem, tu gritou muito. Meu bem, tu errou naquilo. Se o cara for Nutella, ele não vai pregar mais, ou não vai cantar mais, não vai ministrar mais. E essas pressões do meu pai me fizeram chegar até onde eu cheguei. E eu sei que eu não sou um pregador ruim. Por quê? Pelo que eu já passei, pelas críticas que eu já passei. Pastores, minha esposa acompanhou, pastores querendo desfazer meu sermão depois que eu preguei. Eu disse: não, eu não errei, eu vou estudar mais ainda para provar minha tese. E estudei mais ainda e o pastor ficou para trás. Se você quiser crescer é debaixo de pressão, irmão. Você não é bebê, Jesus não é babá, a igreja não é berçário. Pastor Darlan sempre diz assim, crescer dói. A tribulação produz a perseverança. Israel é quem é hoje, que ninguém destruiu, como eu já disse, pelas lutas que já passou. Casamento. Quem é casado sabe quantas lutas você enfrenta. E aí a esposa vai entendendo o marido, e o marido vai lutando, jejuando, orando de madrugada, subindo vigília para ver se tenta conseguir, tentar entender a mulher. As irmãs não gostaram dessa. Mas a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. Eu vou repetir isso. A perseverança, que é a paciência, produz experiência. Escute o que eu vou lhe dizer. Se você não perseverar, você não vai ter experiências. Se você desistir, você não vai ter a experiência que você tanto deseja. Se você desviar, abrir mão do cargo, abrir mão do chamado, desistir de tudo, você não sabe o tanto de experiência que Deus tem preparado para você. Se você desistir logo, se você parar agora, você não vai viver o que Deus quer que você viva, que vai marcar a sua história. Só tem experiências quem persevera. Estou buscando o batismo com o Espírito Santo, pastor. Já cansei. Continue buscando o batismo do Espírito. Estou buscando sabedoria na palavra, pastor. Eu quero o dom de mestre. Não desiste. Você vai ter a sua experiência. A perseverança produz experiência. Experiência de ver Deus te consolar. Experiência de
como diz a Luana, ver Deus agir nos detalhes. Tem coisa que às vezes eu venho estressando com a Luana no carro, ou ela vem estressando comigo no carro, vindo para a igreja. Já teve um momento que eu tive que pedir perdão para a Luana, ela descendo do carro, e eu estressado, e cheguei na igreja com cara do Satanás, de tanta raiva. E Deus vem com a profetisa, chama a Luana e fala o que a gente estava discutindo no carro. Falei, que Jeová fofoqueiro é esse? Que dom de fofoca é esse? Aí ela olha para mim e diz, é que Deus é detalhista. E é sempre para o benefício dela. Experiências de saber que Deus age na sua vida nos mínimos detalhes. Por isso que ela canta, além do que sonhei, meu Deus realizou. Nos mínimos detalhes de mim Ele cuidou. Não desiste de orar, não desiste de buscar, Senhor, me liberta, Senhor, me transforma, Senhor, caí de novo, Senhor, pequei de novo, Senhor, eu quero mudança, Senhor, eu quero sabedoria, Senhor, produz em mim o fruto do Espírito, para que os outros vejam sua glória na minha vida. Aquele que em vós começou a boa obra, há de completar até o dia final. O Espírito Santo está dizendo a alguém, se Ele não desiste de você, por que você quer desistir do que Ele tem para você? A perseverança vai produzir a experiência, e a experiência vai produzir esperança. Quem tem mais experiências com Deus, tem mais esperança no amanhã. Eu já vi a Clara falar para a Luana, tia, se fosse eu não daria conta. Tia, eu não daria mais moral. Tia, como é que a senhora consegue? Porque quem mais tem experiência, tem mais esperança. Quem tem mais experiência, acredita mais, enxerga mais longe. Então os adolescentes precisam aprender com jovens que têm experiências com Deus. Os jovens que têm experiências com Deus, precisam aprender com as irmãs mais velhas, com os irmãos mais velhos. É o que Paulo fala a Tito no capítulo 2 da carta que leva o nome Tito. As mulheres idosas, os homens idosos, ensinar as mais novas. E os jovens ensinarem uns aos outros. Nós vamos aprendendo com quem tem mais experiência. Eli e Samuel. Eli era o jovem chamado, 1 Samuel 3. Mas quando Deus chamou Samuel, ele correu atrás de quem? Do sacerdote Eli. Eu vou ficar mais perto de quem tem experiência. Escute-me, por favor. Deus está chamando Samuel e Samuel não sabe que Deus está chamando ele. Sim ou não? Ele não sabe. Deus está chamando Samuel e Samuel não sabe. Aí ele começava a correr atrás de Eli. Aí o texto diz assim, Eli entendeu que Deus chamava Samuel. Ou seja, a experiência produz esperança. Quanto mais experiência tem, mais esperança também se tem. Eli viu em Samuel a esperança profética para a nação de Israel. Quando Maria recebeu a promessa, essa é uma das lindas mensagens que a Luana prega. Quando Maria recebeu a promessa de que seria mãe do Salvador, ela pegou algo que o anjo falou para ela. O anjo disse assim, Isabel, tua prima, aquela véia, já está com 6 meses de grávida. Quando a véia estéril está grávida, o anjo falou um monte de coisa. A última coisa que Maria guarda é Isabel, velha e estéril. Está grávida? Tá, eu vou atrás dela. Isabel já estava 6 meses de experiência de gravidez na frente de Maria. Maria não foi atrás de José, José que foi atrás dela. Maria foi atrás de Bebel. Duas doidas. Maria foi atrás de Bebel, Isabel. Por quê? Porque uma é virgem e vai engravidar. E a outra é coroa, estéril, está grávida. Duas doidas. Então, se você é alguém de experiências, você vai andar com quem tem experiência. Pastor, ainda não cheguei nesse nível. Então você precisa entender, quanto mais experiência, mais esperança. Isabel tinha esperança porque já tinha tido várias experiências. Maria precisava adquirir experiência para adquirir mais esperança. Então, irmão, aprenda a viver o evangelho. As experiências que você tem, pelas lutas que você coloca na presença de Deus, vai te dar mais esperança. E eu encerro no versículo 5. A esperança não traz confusão. Sabe o que é confusão aqui? Vergonha. A esperança em Deus não vai trazer vergonha. Olha só, para você chegar nesse nível de não ser envergonhado, vai passar pela tribulação, vai ter perseverança, vai ter experiência, vai ter esperança. E essa esperança não vai te envergonhar. Que esperança é essa? Eu estou esperando
que Deus vai fazer. Eu estou esperando que Deus vai santificar o meu caráter. Eu estou esperando que eu serei liberto. Eu estou esperando para ver na minha vida a santificação de Cristo. Essa esperança não vai gerar confusão, não vai te envergonhar, não vão zombar de você. O diabo não vai destruir esse chamado, esse projeto. Sua família não vai continuar zombando. Essa esperança não traz confusão. Por quê? Porque você não vai desviar, você não vai cair, você não vai abrir mão do seu chamado. Você não vai voltar atrás, porque se você desviar, voltar atrás, abrir mão do chamado, olha o que diz o texto: a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Ou seja, você não vai ser envergonhado, porque apesar das lutas, você não vai deixar de amar Deus. Quando que eu sou envergonhado? É quando eu estou pregando para você não desistir, aí vem uma pressão sobre a minha vida e eu desisto. Eu deixei de amar Deus. Essa esperança que eu demonstrava aqui para vocês me confundiu. Aí o texto diz: essa esperança não confunde. Por quê? A esperança de que apesar das lutas eu vou crescer mais não me envergonha, não me confunde. O ateu vai me criticar, o ímpio vai me criticar, parentes podem me criticar, mas essa esperança não vai me envergonhar. Ainda que eles creiam na minha derrota, ainda que eles zombem do meu chamado, essa esperança aqui dentro não vai me deixar confundido, não vai me deixar envergonhado, simplesmente por um fato: eu vou continuar amando Deus. Posso não brilhar, posso não crescer, posso não ficar rico, posso não fazer sucesso, posso não querer, não ter tudo que quero, mas deixar de amar o meu Deus, nunca deixarei. Abrir mão do meu Deus, eu nunca abrirei. É isso que o texto está dizendo. A esperança que você tem nele não te envergonha. Por quê? Você nunca vai deixar de amá-lo. Por que você não vai deixar de amá-lo? Porque o amor dele é derramado em seu coração pelo Espírito Santo que te foi dado. Sabe o que é isso, irmão? Tribulação que vem até você, externamente falando, só vem a você porque o Pai já enviou o Espírito Santo que te capacita a continuar amando. Você será envergonhada, eu serei envergonhado se minhas lutas me fizerem amar a Deus menos. Aí foi uma vergonha tanto tempo de crente, aí foi uma vergonha tanto culto, ô glória, lá baixúria, lá manaia, aí foi uma vergonha tanto manto, tanta vigília, tanto hino de adoração, tanto vídeo para as pessoas não desistirem. Se você amar a Deus menos, essa esperança te envergonhou, essa esperança te confundiu. Mas se o Espírito habita em você, está garantido, essa esperança não te envergonha, porque o Espírito te faz amar a Deus, e esse Espírito te foi dado, esse Espírito está em nós, está na igreja, está em você. O Espírito Santo está a cada dia nos capacitando para amá-lo mais. Se você o ama, você quer a presença dele. Se você o ama, você quer falar com ele. Se você o ama, você quer ouvir a voz dele. Se você o ama, você espera a vinda dele. Amém?